Tem nada mais profundo nem melhor lugar do mundo. De trabalhador a vagabundo, um só grito, uma só torcida, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha. Fala galera, tá começando mais um MacaCast, episódio de pós-jogo contra a equipe do CSA. Ponte Preta venceu na última sexta-feira a equipe alagoana por 2-1 no estádio Moisés Lucarelli. Vitória importante, a segunda vitória consecutiva na competição e que deixa a Ponte, pelo menos aí momentaneamente, no G4 desta Série B de 2020. Comigo na mesa redonda para falar sobre esse jogo, essa vitória contra o CSA, o Rogério Amaral. Tudo bem, Rogério? Fala, João, tudo bem? Fala, pessoal, ouvintes aí do MacaCast, vamos debater a Ponte Preta. Tudo bem, Lucas, também na mesa aqui virtual. Fala, João, fala, pessoal, um prazer estar aqui novamente, e novamente após uma vitória, hein? Acho que tô dando sorte. É isso. Também o Ian Bonfim. Fala, Ian, tudo tranquilo? E aí, Joãozinho, de boa? E aí, pessoal que tá ouvindo a gente, obrigado pela audiência. O Lucas tá dando sorte mesmo, tem que continuar com a gente, hein? Bom, antes de começarmos, né, esse episódio aí falando da vitória contra o CSA, passar para vocês, né, você que está na audiência, você pode nos seguir em todas as redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram e também Facebook. Basta pesquisar aí por MacaCast, né? Basta você pesquisar por MacaCast tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Twitter, quanto no Instagram, que você nos encontra e fica por dentro de todas as informações aí de novos episódios. Então, siga-nos nas redes sociais, MacaCast, basta pesquisar e você fica por dentro de tudo o que acontece, de novos episódios e, claro, de informações aí da Ponte Preta. Esse episódio é o de pós-jogo e também vamos estar disponibilizando o episódio de pré-jogo contra a equipe do Afogados da Ingazeira, na terça-feira, às 4 da tarde, na cidade de Afogados, em Pernambuco. Rogério Amaral, falar para você, jogo bom, importante, vitória também importante, digo que decisiva, aumenta a moral do time. E o que você analisa dessa vitória contra o CSA, o que você enxergou desta partida da Ponte Preta na gelada sexta-feira campineira? João, a gente conseguiu identificar uma certa evolução na equipe da Ponte Preta, né? Algumas falhas que vinham acontecendo nos jogos anteriores, elas continuaram aparecendo, mas de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco mais sutil, né? Não foi tão comprometedora quanto algumas rodadas anteriores. Agora, a gente está vendo uma evolução da equipe. É gostoso você ver a Ponte jogar do jeito que o Brigatti está propondo, né? Saindo sem dar aquele chutão, porque, cara, quanto tempo faz que a gente vê a Ponte dar chutão e brigar com a bola no rebote? Cansativo, é estressante, né? E quando a gente vê a equipe saindo, tocando lá de trás, mesmo correndo certos riscos, que isso depende de habilidade também da nossa zaga, né? Correndo certos riscos, é prazeroso a gente ver esse jogo da Ponte Preta. Agora, esse debate de evolução não interdita a gente poder apontar algumas falhas e alguma eventual melhoria que essa equipe precisa, né? Eu ainda continuo achando que a nossa defesa ela é insegura, principalmente pelo lado direito com a Apodi. Ele tem feito as duas últimas partidas foram boas, mas ele continua oferecendo ainda muito espaço na lateral. Ele não é um lateral propriamente dito, né? Ele está meio que improvisado ali, mas a Ponte ainda não conseguiu encontrar o seu lateral. Os dois zagueiros, eles são mais de destruir o jogo do que sair jogando. O Lazzaroni, eu acho até que foi bem,
na esquerda, mas eu identifico que a nossa principal falha ainda continua no meio de campo. Para mim, o nosso meio ele é criador, ele tem um bom passe. O Neto Moura, ele sabe sair jogando. O Oyama está destruindo no meio de campo. João Paulo, Camilo, mas eles não são pegadores, né? Aquilo que eu já falei em alguns capítulos atrás. A Série B é muita pegada, é muito contato, é físico. E a gente ainda continua dando muito espaço para o adversário poder jogar ali naquele meio de campo. Contra o CSA aconteceu isso, contra o Oeste também aconteceu isso, e nos jogos anteriores a mesma coisa. Se a gente for analisar, os 2 últimos jogos foram adversários fragilizados, o Oeste pela sua qualidade técnica e o CSA pelos seus desfalques. Alguns jogadores retornaram com pouco treinamento e mesmo assim a gente continua oferecendo espaço. Na frente, eu acho que está faltando ainda velocidade para sair daquele sufoco do meio de campo, mas o Brigatti está com a bola na mão, né? Então vamos ver se ele consegue evoluir nesse sentido para a gente poder ter um pouco mais de estabilidade e regularidade. Isso que é importante, a gente precisa ter regularidade no campeonato para poder atingir o que a gente precisa, que é basicamente primeiro o acesso e depois pensar no título. Lucas Pedroso, Ponte Preta venceu o CSA por 2-1 de virada. O que você achou da partida? O que você enxerga aí desse jogo, dessa vitória importante de virada contra a equipe alagoana? Então, João, eu não queria falar nem tanto fazer, na verdade, uma análise sobre o jogo em si, mas ressaltar mais uma vez, assim como o Rogério falou, né? Como está bom ver a Ponte Preta jogar, né? Fazia muito tempo que a gente não via uma Ponte agressiva, ofensiva, né? A gente passou muitos anos aí, eu vou falar que muitos anos mesmo, jogando assim que nossa maneira de jogar era uma defesa sólida, apostando nas velocidades dos nossos pontas, tanto é que a gente revelou muitos pontas nos últimos tempos aí, Rildo, Birubiru, Cleison, André Luiz, isso para citar alguns nomes aqui, né? E esse vinha assim da nossa maneira de jogar, sempre no 4-3-3. Então o Brigatti, ele, depois de muito tempo, ele realmente traz uma proposta nova e a gente consegue encaixar ela, eu vejo assim, a gente está encaixando cada vez melhor, ofensivamente falando, né? Um jogo que a gente joga com 2 centroavantes, um ali mais diário, o outro que está sendo o Zé, que está fazendo essa função nesse momento, né? Mas vindo buscar um pouco mais o jogo. Ressaltar também de novo a ótima partida do Zé Roberto, gostei muito da atuação dele. E isso não é fácil, né? Então, queria até citar um pouco o exemplo do Avaí. Eu assisti hoje o jogo do Avaí contra o Cuiabá, né? Um pouco mais cedo. E o Avaí está com muita dificuldade. Eles fizeram ótimos investimentos entre aspas, né? Mas eu digo que eles contrataram pesado para a Série B. Apostaram bastante em vários medalhões, trouxeram Ralf, Valdívia, que era do Inter, o Bruno Silva, que teve passagem por aqui, Wesley, aquele que passou pelo Palmeiras, teve Vaquinha, tudo, Kelvin, que passou pelo Porto, Rildo, Betão. Então eles têm muitos nomes de peso e eles não encaixaram, né? Fizeram um investimento muito grande e não estão conseguindo desempenhar futebol. Agora foi a 3ª derrota consecutiva deles na Série B. O Geninho, que chegou, ainda não conseguiu achar o time. E fica aqui também um pouco o recado que eu vejo bastante nas redes sociais ainda, algumas pessoas pegando no pé do Brigatti, né? Falando ainda do lado motivacional dele e usando até a própria defesa, que sim, ainda está um pouco frágil mesmo, a gente precisa fazer vários ajustes, um pouco do que o Rogério falou também, dos nossos volantes que até em alguns momentos achei que bobearam no jogo ali no nosso gol, eles deveriam estar fazendo uma cobertura um pouco melhor ali, apesar de ter jogado muita bola ofensivamente. Mas então eu acho que o Brigatti ele está sabendo trabalhar bem com os nomes que a Ponte tem e armar a Ponte para oferecer perigo para os oponentes. Querendo ou não, assim, lembrar também que a Ponte já enfrentou 1/4 dos times do Campeonato Brasileiro. A gente foi só 5 jogos, mas parar para pensar mesmo é 1/4 dos times. E eu acho que a tendência é que se mantenha assim, igual a gente está vendo nos jogos anteriores. A Ponte que vai propor o jogo, a Ponte que vai passar o maior tempo com a posse de bola, e os outros times vão chegar poucas vezes. E se a nossa defesa tiver consistente, se ele conseguir arrumar esse detalhe que está faltando, eu acho que o nosso, do meio para frente, a gente já está com muita qualidade, cada vez mais o entrosamento vai começar
a favorecer a gente e a gente vai render cada vez melhor. É um pouco isso que eu vejo do jogo do CSA, que eu tiro de conclusão, é que a gente está melhorando, a gente tem que ter paciência aí com a zaga, que vai encaixar com o tempo, e que eu acredito ainda que a gente vai colher muitos frutos nesse campeonato. E aí, Ian Bonfim, e o jogo contra o CSA? Cara, a Ponte sai atrás mais uma vez, né, no placar. A gente consegue virar o jogo depois. No primeiro gol, num belo tapa do João Paulo e um tapa mais bonito ainda do goleiro para dentro do gol. E no segundo gol, um lindo gol da Ponte, que o João Paulo acerta um belo lançamento naquela jogada que o Apodi sempre faz, que ele como lateral é um elemento surpresa ali naquele local, mas é aquele elemento surpresa que todo mundo já conhece, né? Todo mundo conhece essa jogada e todo mundo toma essa jogada. Então a Ponte tem que continuar se aproveitando disso. O Proco já destacou já que a Ponte tem que arriscar, porque vão ter falhas que nem desse goleiro na Série B, e eu super concordo com ele. E eu gostei ontem da partida, cara, porque a Ponte teve uma ótima posse de bola. Não foi uma posse de bola muito agressiva como eu esperava, mas teve uma posse de bola boa. Acho que foram 64%, 65% de posse de bola para a Ponte. Eu acho que é um número bom, mas eu acho que a gente tem que agressivar mais, a gente tem que verticalizar mais, não pode ficar só rodando bola lá atrás. Claro, a vitória veio, não tem preocupação nisso, mas foi uma vitória magra, querendo ou não, o adversário, como o Rogério bem disse, ele veio fragilizado para jogar contra a Ponte Preta. Então a gente não pode se permitir correr tanto risco contra um adversário fragilizado. Porque se a gente bobear tanto quanto assim contra o Cruzeiro da vida, um time mais forte, a gente vai acabar se apertando, né? A gente vai acabar se prejudicando. O primeiro gol foi uma falha, né, da nossa defesa na bola parada. Após um cruzamento, no rebote do cruzamento, sobra para o cara cruzar mais ou menos no mesmo lugar que ele cobrou a falta. Boa parte dos volantes e dos atacantes já saiu da área. Então sobrou só a linha de trás, que eram 4 jogadores. E os volantes e atacantes do CSA continuaram na área. Então ficou um 6 contra 4 ali dentro da área da Ponte. Eu não acho que foi falha do Ivan. Acho que o Ivan escolheu não sair ali. Ali dá para escolher se vai sair ou não. E eu acho que foi uma falha maior, digamos assim, da nossa defesa. E uma coisa que eu senti muito falta ontem, no jogo de ontem, que foi o Camilo. O Camilo parou de buscar a bola lá atrás, cara. Eu acho que ele faz muito bem esse papel de ir lá buscar a bola lá no pé do volante para sair com ela, até que teve o gol contra o Vitória do João Paulo, que ele lançou do João Paulo indo buscar lá atrás, ele lançou uma bela bola pro João Paulo, e o João Paulo fez um bonito gol. Eu gosto muito dessa jogada dele. Eu não vi ele fazendo isso ontem. Não sei se foi por desgaste físico, cansaço, ou por opção mesmo, que o Brigatti não preferiu que ele não fizesse. Mas queria destacar uma ótima partida do Zé Roberto, do Oyama principalmente. Eu acho que foi o segundo melhor em campo, só perdeu pro João Paulo, do Lazzaroni e do Apodi, que eu acho que tá acertando essa defesa, cara. Eu tô gostando de ver, e ontem não comprometeu tanto, então eu fico muito feliz. Tá certo. O Rogério, a Ponte Preta ganhou aí do CSA, teve algumas falhas defensivas, né, principalmente aí da dupla de zaga, né, muitos torcedores criticando também o Ivan pela saída de bola. Que você acha dessa situação aí defensiva da Ponte Preta contra o CSA? João, a gente tem que entender que quando a defesa falha, ela é um reflexo do coletivo, porque a última instância da equipe é a defesa e o goleiro. Se o time adversário chega com qualidade na parte de trás do adversário, é porque lá na frente eles deixaram alguma coisa a desejar. O que eu identifico nessa equipe é muito isso, sabe? O nosso meio de campo, ele é leve, ele é habilidoso, ele está com uma relativa velocidade quando chega com o João Paulo, menos com o Camilo. O Oyama dá uma produção rápida também naquele meio de campo, mas a gente não está conseguindo frear as jogadas adversárias. O primeiro gol contra o CSA foi meio sintomático disso, né? Apesar de muita gente falar, o Ivan poderia ter saído, eu sou um crítico na saída de bola do Ivan, mas aquela estava mais difícil, ela foi mais rasante, muito rápida, foi queima-roupa.
mas o Luizão deu uma relativa segurança ali atrás, principalmente na bola aérea. Não foi uma falha dele no primeiro gol, mas quantas bolas aéreas o CSA não jogou na nossa área que eles conseguiram afastar, né? Então, a gente tem que imaginar também o seguinte: a gente está falando do Camilo, né? Mas o Camilo é um jogador com mais de 30 anos, sei lá, 33, 34 anos. Ele é um cara que ele não vai conseguir ficar atuando todo esse tempo, partida atrás de partida, a cada 2, 3 dias tem uma partida. Ele não vai aguentar. E um jogador se lesionar com 33, 34 anos, para ele retomar da lesão e retomar o ritmo de jogo, é complicado. Então, eu ainda acho que o Brigatti tem que encontrar um meio de campo talvez um pouco mais agressivo no ataque dessa bola, para a gente poder aí sim liberar e desafogar um pouco a nossa defesa, que está ficando sobrecarregada, principalmente do nosso lado direito. O Capudi não é um bom marcador, e aí a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade de segurar um pouco mais essa bola, porque ontem mesmo no jogo contra o CSA, a Ponte conseguiu dominar o jogo, tocou, rodou, mas um jogo muito lento atrás, e mesmo assim a gente tomou um certo sufoco ali no final, né? Então, quando esse time do CSA, por exemplo, ficar mais entrosado, com os seus jogadores retomando as suas atividades físicas, a gente consegue identificar a dificuldade que a gente vai encontrar lá na frente, né? A Ponte precisa acumular uma quantidade de pontos logo nesse começo, para lá na frente, quando todo mundo estiver já mais entrosado, e aí sim começar a arranca-toco, que a gente chama da segunda divisão, a gente está com uma gordura, porque até o momento ela está muito, muito rasteira ainda. Lucas, e esses problemas defensivos aí da Ponte Preta? Eu concordo bastante com o que o Rogério falou, um pouco de que o time é um organismo, né? Então, se a gente tem uma falha defensiva, a gente tem que analisar como um todo, porque essa falha pode ter partido de outros pontos também da nossa formação, né? Eu vejo também logo no começo do jogo, aqueles primeiros 10 minutos, que até foi uns 10 minutos que a Ponte demorou um pouco para entrar no jogo, né? Tive um pouco essa impressão, acho que até talvez porque o CSA começou com uma marcação mais alta ali, que foi algo que a gente não tinha enfrentado ainda, talvez os jogadores ficaram um pouquinho perdidos. O primeiro gol que a gente toma, né, assim como ressaltou o Ian, nenhum dos nossos volantes ali estava dentro da área, né? Se não me engano, estava o Wellington Carvalho, o Luizão, o Zé Roberto e o Apodi, acho que eram os 4 que estavam lá dentro. Então, eu acho que pelo menos algum deles ali tinha que estar ali também dentro da área, observando que os volantes deles entraram dentro da área novamente, acompanhando essa movimentação. E também falar de um outro lance que aconteceu logo em seguida e que a gente poderia ter tomado 2-0 e se complicado mais no lance, que é uma bola que é esticada para o Pimpão, ele consegue rolar para trás, não lembro quem chega batendo ali, mas daí a gente consegue bloquear, acho que o Wellington Carvalho faz o bloqueio do chute, e mais uma vez foi outra jogada que tanto o Neto Moura contra o Oyama ficaram assistindo. Eu até analisei depois a mesma jogada para ver se foi isso mesmo, para confirmar, e os dois eles ficam meio que torcendo ali numa indecisão se a bola vai sair, se ela não vai, porque o Pimpão tira quase que em cima da linha a bola, se não me engano, e rola para trás. Então, essas são coisas que precisa estar mais atento. Alguém precisa lá internamente da Ponte pegar, mostrar para os dois o videozinho, essas bolas vocês têm que acompanhar, vocês têm que estar atento a isso, para eles começarem a se ligar mais durante o jogo. Eu não sei se é situação de troca de peças, até porque o Oyama a gente já vem falando, é um jogador espetacular, eu nem cogito fazer a substituição dele de maneira alguma. Mas o Neto Moura eu gosto bastante dele também, então eu acho que é algo que dá para conversar lá internamente, rever o posicionamento um pouco dos dois, para eles estarem mais atentos nessas bolas, porque é um espaço que a gente está dando oportunidade para o time adversário chegar e talvez ampliar o marcador, né? Se acontecesse 2-0 ali, não dá para saber muito bem como seria o restante da partida, né? E acho que é isso. Eu gostaria de ressaltar também uma fala que o Ian falou, né? Que ele lembrou do Proco, né? Que o Proco fala bastante sobre a gente arriscar, né? Porque essas falhas não vão ser só nossas, né? A gente tá vendo a Série B mesmo que o nível é muito baixo em algumas equipes, assim. Então a gente tem que finalizar, tem que tentar, tem que arriscar um pouquinho mais mesmo.
Um belo chute do João Paulo, né? Apesar da falha do goleiro, acho que ali é um pouco a coragem, né? Ele sentiu confiança, bateu de longa distância e conseguiu marcar o gol. Ian, o sistema defensivo aí da Ponte Preta, na sua opinião, no jogo da vitória aí contra o CSA? Eu concordo com boa parte do que o Lucas e o Rogério falaram e gostaria de acrescentar só alguns pontos, que eu acho que para mim o principal é que a Ponte vai querer marcar pressão nesse Campeonato Brasileiro. E para marcar pressão você tem que ter físico, cara, você tem que ter condicionamento físico, que é uma coisa que ontem, no finalzinho, faltou para alguns jogadores, mas é super normal porque a gente tá tendo uma sequência desgastante de jogos. Não dá para cair em cima dos jogadores, muito menos da comissão de treinamento, lá do preparador físico. Mas quando o time encaixar essa pressão, essa marcação-pressão para cima dos adversários, eu acredito que essas, digamos assim, essas moscadas, essas dormidas do Neto Moura e do Luiz Oyama vão parar de aparecer. Porque eu acredito que a gente está pecando muitas vezes na marcação-pressão, que fica alguma linha, a linha da frente marcando pressão, aí a segunda linha marcando também, a terceira dormindo. Ou a primeira linha de frente marcando, a segunda dormindo e a terceira esperando a segunda marcar. Então, essa descompactação defensiva, eu acho que se deve muito a isso, a essas falhas de atenção na marcação-pressão. Eu gostaria de destacar também esse lance do Pimpão, que eu acho que foi o Wellington Carvalho mesmo que tirou a bola. Eu acho que ele foi muito bem nessa bola, cara. Eu acho que a gente critica muito ele, mas merecidamente, claro. Mas eu acho que a gente tem que elogiar também quando o cara acerta. E eu acho que a Ponte tá melhorando defensivamente. E quando acertar essa marcação-pressão, a Ponte vai encaixar bem e vai parar de tomar essas bolas. Eu acho que a única falha mesmo que a Ponte vai ter que acertar urgente, que não vai ser com o tempo que vai se acertar, vai ser com treinamento, é a questão da bola aérea, cara. Porque a Ponte tá tomando muita bola aérea lá e tá faltando marcador nas bolas aéreas. Acho que foram uns 2-3 lances na partida de ontem que eu consegui observar que tava faltando marcador. E a bola aérea é um recurso muito utilizado na Série B, assim como a bola parada. Então, como o Luquinhas falou, vão existir falhas, vão existir erros e vão existir mais ainda por causa da pandemia. Mas a gente tem que se atentar mais ainda e não errar para chegar lá na frente e ter a diferença, né? Ter a diferença de pontuação. Quem menos errar agora no começo vai ser quem vai chegar para subir lá na frente, que é nosso objetivo maior. Rogério, João Brigatti, Rogério. O João está mostrando um bom trabalho, né? Ele pegou um time que já estava montado pela comissão de futebol que se formou na diretoria da Ponte, junto com o Gilson Kleina. E foi uma montagem de elenco horrível, muito ruim, que está prejudicando o nosso trabalho até agora, né? Esse reflexo nosso, essa instabilidade no elenco, é reflexo da montagem do elenco lá no começo do ano, né? Mas o João, ele tem surpreendido, pelo menos positivamente a mim, com essa característica de jogo que ele está propondo. Saindo, tocando a bola, tentando rodar, precisa um pouco mais de velocidade, mas isso com o tempo vai acabar acontecendo. Não rifando a bola para brigar pelo rebote lá na frente, tentando construir essa jogada no meio de campo. Acho que o João Brigatti está indo bem. Apesar de a gente ter um pouco de impaciência, mas é mais pela ansiedade do torcedor, porque essas contratações foram feitas agora para a Série B, elas criaram novamente uma boa expectativa na torcida. Quando os resultados não começaram a acontecer, já começou aquela história, será que ele é realmente o cara indicado para trabalhar com a qualidade desses jogadores contratados? Mas eu acho que ele está indo bem, ele aparentemente se mostra convicto do que ele está procurando, isso é importante no treinador, ele tem convicção do que ele vai fazer, passa segurança para os atletas também. Eu acho que tá faltando só aquele detalhe que a gente já comentou aqui, né? Para mim, o Neto Moura e o Oyama, eles não possuem característica de aquele grande marcador no meio de campo, nenhum dos dois. O Neto Moura um pouco mais, o Oyama bem menos.
João Paulo e Camilo não tem o dom da marcação nenhuma. Acaba sobrando para esses dois aí. Como o Oyama não tem uma qualidade grande na marcação, mas sim no passe, na chegada, fica sobrecarregado para o Neto. E aí estoura lá atrás. O Brigatti precisa colocar o dedo dele ali no meio e conseguir encontrar uma solução para aí sim a gente começar a respirar com um pouco mais de tranquilidade, porque essas bolas aéreas que chegam na defesa da Ponte é reflexo do meio de campo e dos laterais que estão chegando, estão deixando essa bola chegar lá atrás. De repente, deixar o Camilo, eu por mim particularmente deixaria o Camilo com uma arma para o segundo tempo. Entrava com um meio, com o João Paulo próximo mais do ataque e com 3 caras ali. Precisa encontrar alguém com um poder maior de marcação e o Camilo chegando no segundo tempo com gás renovado, porque ele tem 34 anos e não vai conseguir render isso que ele está rendendo agora do meio para frente. Então, o dedo do Brigatti vai ser importante nesse momento, mas ele está indo bem. Lucas, João Brigatti. Mr. João, né? Mr. João Brigatti. Eu acho que eu fui contra a vinda dele, fui um dos que não gostou quando pintou o nome dele, né? Logo após a saída do Gilson Kleina, se não me engano, o Gilson Kleina saiu e o Brigatti que veio. Eu acho que a diretoria, ela, no meu ponto de vista, já tinha errado em manter o Kleina do ano passado, que já tinha ido muito mal. Mas eu acho que a gente também critica tanto sobre queda de treinador precoce, sobre dar tempo de trabalho, então eu acho que também não foi nenhum absurdo manter o Kleina, que já tinha uma identificação com a Ponte, né? Mas daí chegou o Brigatti, a gente precisava resolver, e daí ele veio e ficou todo aquele papo de o Brigatti tá vindo mais pro motivacional, e ele vai tentar dar palestra para os jogadores e tal. E para mim o Brigatti vem provando cada dia mais o contrário, né? Ele vem com trabalho mesmo, mostrando o que ele é capaz de fazer dentro de campo. Então o time vem se posicionando bem, vem se movimentando legal. Ele conseguiu... eu discordo um pouquinho do Rogério, eu sou contra botar o Camilo no banco, eu prefiro jogar com um a menos que jogar com o Camilo no banco. Eu acho que é muita qualidade, eu gosto de ver ele e o João Paulo em campo. Para mim é bom demais a Ponte ter esses dois jogadores no elenco. E ele tem conseguido colocar os dois para jogar e trabalhar bem a movimentação dos dois. Lógico que está melhorando, cada jogo a gente vê um pouquinho melhor. Mas, por exemplo, ano passado, se não me engano, a gente teve o Longini e Cajá, né? Que eram dois jogadores que a gente gostava também, jogadores com bastante visão de jogo e tal. O Longini se machucou bastante, mas eu me lembro de momentos que a gente tinha os dois à disposição. E a gente não conseguiu colocar os dois. Acho que era o Klein, o treinador, naquele momento. Ele não foi capaz de organizar o time de uma maneira... Eles não entraram juntos, se não me engano, não deu nem 45 minutos dos dois jogando junto. Então eu acho que o Brigatti tem conseguido ler o time, saber a melhor maneira de colocar cada um ali para jogar, e ele tá acertando o time aos poucos. É só a gente ter um pouquinho de paciência que a gente vai ver os resultados. Ian, João Brigatti. Cara, eu defino o time de João Brigatti como colírio para os olhos do Ponte Pretano. Porque o que a gente viu nos últimos anos da Ponte Preta jogando um 4-3-3 com 3 volantes, com o Jadson com a 10, cara, é complicado, cara. Claro, a gente teve nós tivemos nossas conquistas com os times com 3 volantes na meiuca ali, e jogando e apostando no contra-ataque, como já foi ressaltado nesse episódio. Mas esse time joga muito bonito, cara. Eu não vejo peças pra tirar nesse time. Como o Lucas falou, eu acho que a gente tem que cobrar uma mudança de postura dos jogadores. O Brigatti vai ter que cobrar isso. E eu acredito que dê pra mudar essa postura só com treinamento e conversa. E, cara, só elogios por enquanto, cara. Apesar da bola parada tá fraca, a bola aérea tá fraca, eu acho que isso vai acertar e ele tá dando gosto de ver o time do Brigatti jogar. Meus parabéns pra ele, todo mundo que criticou eu acho que agora tá aplaudindo o trabalho do cara. Quem tá criticando ainda, eu acho que não tá assistindo o mesmo jogo que a gente tá assistindo. Porque apesar das falhas, que vai ser totalmente comum, por toda a situação que a Ponte está vivendo e o Campeonato Brasileiro está vivendo na pandemia, sem contar que, como o Rogério ressaltou, ele estava trocando pneu com o carro andando,
por causa da péssima montagem de elenco pro Paulista, eu acho que a Ponte tem muito a crescer na mão do Brigatti. Então, só parabenizar ele, cara, porque é um colírio pros olhos ver esse time jogar. Rogério, mais alguma de Ponte Preta e CSA? Não, João, acho que é isso. A gente estava comentando um pouquinho off aqui antes de começar o episódio, né? Que o torcedor de futebol, ele é bipolar, não tem como. Um treinador, ele vai de Guardiola para Domenech em uma rodada. Então, o João Brigatti acabou passando por isso também, né? Essa imagem de motivador foi ele que construiu com aqueles discursos que ele vinha anteriormente a essa fase atual dele, né? Eu lembro dele entrando no vestiário, num pós-jogo muito pilhado, puxando oração com os repórteres, umas coisas nada a ver. Então é uma imagem que ele acabou construindo para ele mesmo. E eu acho que ele está conseguindo reverter agora com essa qualidade que ele está dando para o time. Agora, quando eu digo que... Eu até entendo que é meio polêmico. Eu falo, tira o Camilo para depois colocar alguém com marcador, mas assim, eu acho difícil a gente mudar a característica de um jogador só no papo. O Oyama, ele não é o marcador. Ele é um construtor de jogada. Ele preenche o meio. Assim como o João Paulo e Camilo. O que eu acho do Camilo é que ele tem muita idade para a Série B, para ele estar se desgastando tanto logo nesse começo de temporada. Eu acredito que com esse ritmo ele não consiga chegar até o final. Vão acontecer lesões para o Camilo se ele continuar nessa mesma toada. Então eu resguardaria ele para começar entrando no segundo tempo, pegando os jogos de time adversário já desgastado, porque a qualidade dele ninguém discute, ele joga muita bola, principalmente para a Série B. E ele entrando com o físico, com um gás renovado, no segundo tempo, pegando esses times mais fechados, ou até que estão dando uma pressão na Ponte Preta, ele sairia muito bem. Enfim, é isso, vamos ver o que acontece, né? Lucas, mais alguma coisa aí de Ponte Preta e CSA? Não, João, acho que eu consegui resumir tudo aí, um pouco meu sentimento sobre o jogo, e a expectativa tá alta, né? Acho que eu até brinquei também nesse pré-episódio que a gente estava conversando aqui, que o torcedor Ponte Preta não precisa de muito, né? Então, 2 vitórias, o time jogando bem, a gente vendo muitos pontos positivos, a gente já começa a ficar iludido mesmo, né? Começa a pensar em coisas mais altas, né? Sonhos mais altos. Então, eu acho que é isso, vamos continuar, vamos continuar com o trabalho, né? Precisa a gente pode se empolgar, né? Mas o elenco, o time precisa ter muito pé no chão, porque tem muito campeonato pela frente ainda, tem muito jogo para acontecer, muitas equipes diferentes, então eu acho que a gente tem que estar muito atento aí, que é um campeonato difícil. E aí, Ian, mais alguma coisa a acrescentar? Cara, eu não tenho muito a acrescentar, eu acho que eu consegui expressar tudo que eu tinha para esse jogo nos meus comentários anteriores. Eu gostaria de falar que eu gostei da postura da Ponte no jogo, né? E gostei que a gente começou a chutar de fora da área. Sempre o João Paulo que chuta, mas eu acho que a gente tem que arriscar mais essa bola de fora da área. Porque o tanto de gol que a gente já viu nessa volta do futebol, a bola chuta, que nem aquele gol que a gente tomou do Palmeiras, que você chuta a bola de fora da área, bate em um zagueiro, a bola entra. É o jeito que a bola tá mais entrando, e ontem quase que o João Paulo faz 2 de fora da área. Então, eu gosto muito desse estilo, ainda mais quando é times que vem fechado contra a Ponte. Cara, só felicidade, como o Lucas falou, eu já tô iludido também. Eu acho que a gente tem que se permitir se iludir, tem que se permitir acreditar, porque o time tá se mostrando muito bem. Então, é o time lá continuar com o pé no chão, continuar focado, não perder ninguém nessas janelas que vão abrir. Eu acho que é o principal. Espero que todo mundo esteja feliz com o contrato que tem, se não tiver que acerte. Espero que a Ponte Preta continue nessa pegada para fazer um grande campeonato. Tá certo, muito obrigado ao Rogério, também ao Lucas e ao Ian. Esse foi o episódio de pós-jogo da vitória da Ponte Preta contra o CSA por 2-1. Próxima partida da Macaca é contra o Afogados da Ingazeira, na terça-feira às 4h, lá no estado de Pernambuco. E claro, também vamos ter um episódio falando desse jogo, live após o jogo, e também um episódio de pós-jogo aqui no MacaCast para comentar
sobre essa partida pela Copa do Brasil, que se Deus quiser a Ponte Preta vai conseguir uma classificação, tá certo? Um abraço a todos, voltamos numa próxima e se cuidem.